gente, do prazer absoluto que eu tenho de ter aqui o Felipe com a gente. Como eu falei informalmente, ele foi uma surpresa que eu conheci no último dia, praticamente, que eu estava em Notre Dame, apresentado pelo Raul Orca, que é um pesquisador também lá da Notre Dame, também na mesma área que Felipe, e a gente de cara já se conectou, já se apaixonou um pelo outro no sentido de estar ciente de que estavam fazendo a gente estava fazendo pesquisas muito semelhantes e que tinham um interesse de mundo muito parecido. Então, nada mais bacana do que tê-lo com a gente na disciplina. Só que aí ele me falou que vinha para o Brasil, aí, gente. Aí juntou tudo de bom mesmo. E aí eu falei, então a gente vai poder se ver pessoalmente, meus alunos vão poder conhecer você. Então, essa é uma oportunidade, quero muito agradecer ao Luiz Felipe Murilo, que quando vi o Murilo com 2 L's, eu achei que fosse latino-americano, mas não que fosse brasileiro. Quando a gente se encontrou, foi muito bacana. Interessante, porque ele conecta a questão da tecnologia com a questão da ecologia, ou da questão do meio ambiente. Então, isso torna tudo muito interessante para nós, porque alguém que está numa área completamente diferente da nossa, somos linguistas na maior parte, acho que aqui tem um de formação que é de educação, mas no meu grupo a maior parte de linguistas. Então, assim, e a gente tem um monte de coisas em comum. Então, quando a gente combinou, foi muito em função dessas coisas que a gente tem em comum. Tem 1 ano e meio, né, que você está lá em Notre Dame agora, então acho que depois eu vou pedir para você contar um pouquinho também dessa história, que eu acho que é bacana eles conhecerem como é que você foi parar lá, esse seu trajeto. Ele trabalha com aquelas, sabe aquelas coisas do mundo virtual, que não é o metaverso? Aí ele... Bom, vou deixar você explicar, porque melhor. É muito difícil. Meu filho trabalha nesse universo também e eu nunca consigo explicar direito isso. Eu consigo até trabalhar, mas não explicar. Então, vou deixar você falar e a gente vai conversando aí. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, conversando com a Fernanda. A ideia era de fazer mais uma conversa, assim, uma troca mais informal, então eu não tenho algo assim, muito, assim, não tem uma apresentação, uma palestra, nada disso. Eu trouxe alguns slides para comunicar um pouco das pesquisas que eu tenho desenvolvendo, dentro de pesquisa. E eu queria, enfim, trocar com vocês, aprender com vocês. Eu não sou do campo da educação, e eu não sou do campo da linguística, mas eu tenho muito para aprender com esses campos. Eu fui bolsista de iniciação científica na linguística. Isso foi uma coisa assim, a linguística sempre teve um lugar muito, assim, eu sempre gostei muito dos estudos da linguagem, e foi uma coisa que também me aproximou da antropologia, né? A parte da antropologia que se conecta com o estudo da linguagem, porque existe como vocês todos sabem, né, existe uma corrente muito forte na antropologia, na década de 50, 60, que era o estruturalismo na antropologia, e que está diretamente conectado com a história do estruturalismo linguístico, numa base, uma chamada ciência piloto, que vai influenciar a antropologia e várias outras disciplinas. Então, a minha passagem foi, de fato, da linguística para a antropologia. Mas o que eu queria trazer para vocês era uma discussão sobre o comum, e, assim, criar um espaço mais informal de troca para a gente conversar um pouco, assim, como a questão do comum aparece no trabalho de vocês, ou críticas que existem em relação a esse conceito do comum. E eu vou explicar o que eu entendo, o grupo de pesquisa que eu trabalho entende pela noção de comum. E eu trouxe uns slides, assim, que mostram um pouco da pesquisa que a gente tem desenvolvido. Se puder abrir, Fernando, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem trabalhado. Então, essa é mais ou menos assim, a agenda da conversa, dos temas que eu quero passar. Né? Primeiro, discutir o que é o comum, que eu entendo, e o grupo de pesquisadores que eu trabalho entende pelo comum. A gente pode discutir alguns elementos dessa literatura também, que é uma literatura que não é muito vasta, mas tem referências muito importantes nas ciências sociais, nas humanas, né? E depois a discussão sobre a questão das tecnologias comuns no Brasil, como isso começou a aparecer no Brasil,
há aproximadamente 2 décadas e meia, e como isso está conectado também com uma discussão sobre as tecnologias comuns, ou chamadas tecnologias livres, no Brasil. E eu também vou explicar um pouco o que significa isso, né? Esse processo histórico até que aconteceu aqui, que é muito importante. E depois eu tenho dois exemplos que eu não vou discutir assim de forma mais estendida, mas são dois projetos, dois trabalhos, né, que eu tenho desenvolvido com um grupo. Eu sou uma das pessoas que trabalha com isso, mas tem um grupo grande de pessoas trabalhando com isso. Então a gente tem uma pesquisa que a gente começou em janeiro, que é uma discussão sobre a questão do comum na pesquisa socioambiental, e eu vou trazer um projeto que a gente tem desenvolvido que a gente chama de Civic Commons. É um projeto que a gente está desenvolvendo nos Estados Unidos com um grupo de pesquisadores. E depois eu vou trazer um exemplo da discussão sobre o comum em um evento que a gente organizou em Campinas, esse final de semana, que é um evento que a gente chamou de Saberes, Territórios e Infraestruturas Comuns. A gente passou um final de semana em um quilombo urbano, em Campinas, em Vila Bela, no bairro de Campinas, em um ponto de cultura, um centro cultural chamado Casa Tainã. E daí eu vou mostrar para vocês um pouco assim do trabalho e também apresentar algumas das figuras que estão envolvidas nesse trabalho. Tem bastante gente trabalhando nessa perspectiva. Então, a primeira coisa que eu queria apresentar, assim, só para um prefácio assim, da nossa conversa, né, é o que nós entendemos pelo comum. Então, o comum ele aparece com força na discussão das ciências sociais, e eu tenho certeza que muitos de vocês estão trabalhando com isso em grande medida, né? E são as discussões sobre as alternativas que se colocam a respeito de questões de formas de governança que não são organizadas a partir do Estado e que não são organizadas a partir do mercado. Se o Estado, na sua forma assim, neoliberal, não consegue dar resposta aos problemas socioeconômicos e mentais que a gente tem, e as instâncias de governança mundial que envolvem um consórcio de países, né, de estados nacionais, para tentar dar conta de problemas ambientais, não consegue dar resposta aos problemas que a gente tem, existe toda uma linha de pensamento, né, que acha no mercado a questão de troca de mercado de carbono e outras soluções, chamadas soluções, que são pensadas a partir de uma lógica de mercado. A questão do comum, a discussão do comum, ela de fato coloca uma crítica a essas duas formas, essas duas alternativas, as chamadas alternativas, porque elas nos colocam em uma espécie de beco sem saída. E a gente está de fato colocado em um impasse, né? Quais são as alternativas técnicas, políticas e ambientais que a gente pode desenvolver enquanto coletividade, enquanto grupos sociais em diferentes contextos, claro, dadas as especificidades, né, das nossas realidades sócio-históricas e econômicas. Como é que a gente cria algo em comum que está para além das alternativas do Estado e do mercado? Não significa que não estão, né, dentro dessas lógicas, porque em grande medida elas estão, né? Então não existe nada fora, né? A gente está dentro, mas em que medida a gente está dentro? Isso é uma questão que a pesquisa social tem trabalhado, né? E está na literatura isso também. Então a gente trabalha nessa perspectiva. E uma coisa que eu acho que é interessante, é super interessante, na tradição greco-latina, se a gente pegar a raiz da questão do comum, o conceito que está na base disso é o conceito de munus. E o conceito de munus, ele é uma raiz latina, né, que vai informar todos os outros termos que a gente usa para trabalhar a questão do comum. A questão da mutualidade, da comunidade, da comunalidade, todas elas têm raiz na questão do munus. Né? E o munus, historicamente, né, nessa tradição, ele está conectado a uma espécie de responsabilidade que se tem em ocupar um cargo público e ter responsabilidade em relação ao outro. E com base nessa questão de ocupar uma posição pública em que tu presta um serviço ou existe uma prestação que é dada ao outro, isso está na raiz também da antropologia, do trabalho da antropologia sobre a economia do dom e a questão da reciprocidade. E é aí que eu entro nessa conversa, né? Daí que a antropologia aparece para mim como uma referência importante no trabalho que eu faço com outros colegas e que eu conecto a discussão do comum, que aparece em várias disciplinas, mas é assim que eu trago para a antropologia, através da discussão sobre a questão da reciprocidade da economia do dom, que envolve uma forma de obrigação que a gente tem, obrigação mútua. Né? A questão da economia do dom na antropologia,
ela foi trabalhada em diversos contextos sociohistóricos em um longo período, desde a década de 20 até o presente. Existem extensas pesquisas sobre o comum na antropologia, na antropologia econômica, né? O Raul, inclusive, é um pesquisador na antropologia econômica, muito mais do que eu, né? Porque eu acho que eu trabalho mais a questão da computação do que propriamente na antropologia econômica, mas a questão de como aparece para mim. Então, esse termo ele é importante pensar do ponto de vista etimológico, mas também trazer para as pesquisas empíricas que trabalham a questão do comum numa economia de trocas, né? São os tipos de troca que se estabelecem, e trocas que se estabelecem, que podem ser trocas linguísticas, podem ser trocas materiais, podem ser trocas de software, podem ser trocas de favores, enfim, pode ser qualquer forma de troca que a gente possa conceber que anima uma economia. Quais são as relações de obrigatoriedade, mas de laço social mais do que de obrigatoriedade que se estabelecem. E como se estabelecem esses laços dentro de outras lógicas, que não sejam puramente uma lógica de mercado ou uma lógica estatal, né, de governança estatal do bem público, da coisa pública. E aí, então, eu queria só trazer algumas observações sobre um pouco assim da história dessa discussão na literatura, que é importante a gente assim fazer uma espécie de apanhado histórico bem rápido, assim, para entrar na discussão mesmo, né, daquilo que eu quero discutir com vocês. Então, a gente sabe, né, isso é uma coisa que nas ciências humanas a gente tem isso, parte da nossa tradição, daquilo que a gente discute, uma discussão que aparece muito forte do comum, ela aparece na forma negativa, né? Aparece na crítica da economia política, um trabalho do Marx, depois de todos os marxistas, uma discussão sobre o aparecimento de uma dinâmica, né, que é chamada de acumulação primitiva, no século XVII e XVIII na Inglaterra, de cercamento dos campos. Então, tu tem o estabelecimento da ideia do comum medieval a partir da criação do ordenamento jurídico inglês no século XII, e existe nesse contexto aí a criação de um documento que é a Carta da Floresta, que estabelece todos os direitos do comum no espaço de gestão ambiental, territorial, medieval, né? Então, quais são as exceções daquele espaço gerido pelo Estado, pelo rei, né? Uma estrutura, enfim, medieval. Quais são as exceções? Aquilo que as pessoas podem de fato colher, assim, a autorização de criar porcos, a autorização de coletar madeira, a autorização de coletar diferentes recursos nesse espaço aí territorial. Então, a questão do cercamento aparece muito mais tarde e está relacionada a essa questão de que o comum começa a desaparecer nesse contexto. E está relacionado ao processo de acumulação primitiva, como a gente sabe que vai acabar no capitalismo industrial. Começa a se cercar o território, colocam-se cercas para a criação de ovelhas, para a geração de lã, para animar o processo industrial, de produção industrial do capitalismo nascente inglês. E daí, isso vai parar depois, uma discussão muito mais tarde, mas que está conectada com essa discussão europeia desse período também, uma discussão sobre, na década de 60 e 70, que é uma referência super importante, em que o comum não é tanto a discussão sobre o comum dos cercamentos, né? O cercamento acaba com o comum. É uma discussão bem diferente que aparece na década de 60 e 70 sobre a degradação ambiental e sobre a superpopulação, que eram questões fundamentais, né, que estavam colocadas aí. Então, é um pensamento super conservador, conservacionista nos Estados Unidos, que tem raízes até malthusianas, é uma coisa completamente assim, absurda e triste. Mas, enfim, existe uma teorização malthusiana e influenciada pelo pensamento da sociobiologia, aqui na década de 60 e 70, que define o comum como uma tragédia. O comum é definido num artigo 68, que é a tragédia dos comuns, de um sociobiólogo, de um biólogo norte-americano chamado Harding. E ele define o debate de ecologia a partir do final dos anos 60. E o que ele diz é o seguinte: o acesso aberto ao comum ambiental leva à degradação. Necessariamente leva à degradação. Todo espaço comum que é compartilhado de forma comum leva à destruição ambiental.
Isso virou um artigo de fé na ecologia, que é uma coisa bastante problemática em muitos sentidos, né? Ele informa o debate sobre o conservacionismo norte-americano e vai parar em todos os ensinos na ensino da ecologia, assim, de forma mais ampla. E, assim, eu queria trazer uma citação dele aqui para vocês entenderem como ele trabalha essa questão. Então, ele vai dizer o seguinte: como um ser racional, aqui eu estou fazendo uma citação desse artigo de 68, como ser racional, todo pastor, assim, aqui para vocês entenderem essa passagem, nesse artigo ele tem uma discussão sobre como os pastores eles vão ter, do ponto de vista racional, econômico, um incentivo de colocar o maior número de ovelhas num pedaço de pasto. E a ideia é de que, porque todos os pastores são atores econômicos, racionais, eles vão levar à destruição do pasto, necessariamente. E daí ele justifica isso, ele fornece um modelo formal para explicar esse processo e se torna extremamente influente na ecologia, né? Então eu vou citar aqui para contextualizar isso. Como ser racional, todo pastor busca maximizar o seu ganho. E ele se pergunta, é sempre ele, né? Isso é interessante que está aqui nesse contexto. Qual é a utilidade para mim de adicionar mais um animal no meu rebanho? E daí o Harding vai explicar, né? Porque tudo aquilo que eu recebo por adicionar mais um animal significa um ponto de utilidade a mais. E daí ele continua. Os efeitos negativos, entretanto, são compartilhados por todos os pastores, e isso significa uma utilidade negativa que é somente uma fração de menos um. Então a ideia, do ponto de vista da doutora econômica, é que assim, se eu continuar adicionando mais ovelhas, eu tenho um benefício muito maior do que o impacto que é gerado para mim individualmente. E é isso que ele coloca, olha, a questão do comum, como todo mundo tem esse ímpeto egoísta de ficar adicionando animais e acumulando mais recursos, mais riquezas. Aqui a gente vê essa questão da filosofia política em que o ator político é aquele egoísta, hobbesiano, né? Assim, do homem lobo do homem, né? Daquela definição clássica do Hobbes. Né? Então a gente tem esse paradigma aqui, e que a gente sabe que não, do ponto de vista da história econômica dos povos que não são europeus, ocidentais, etc., do século XVIII, XIX, a gente tem uma história muito mais ampla, muito mais rica, em que dinâmicas de compartilhamento estão dadas, né? Então não é só a questão da competição, a gente tem dinâmicas de colaboração e compartilhamento que são muito mais antigas, muito mais extensas, estão colocadas em sociedades que estão espalhadas pelo mundo, né? Então, uma coisa que é absurda, como que essa visão tão provinciana, né, do aspecto humano acaba assim tomando conta das nossas formas de conceber a economia e pensar a organização social, né, e econômica. É uma coisa assim absurda. E eu vou completar só para vocês terem uma noção da tragédia desse tipo de pensamento sobre a tragédia do comum. Aqui eu vou citar de novo. Ele fala: a ruína é o destino na qual todos os homens se direcionam, cada um buscando o seu melhor interesse, e uma sociedade que acredita que a liberdade, uma sociedade que acredita na liberdade do comum. A liberdade no comum traz a ruína para todo mundo. E daí eu termino. eu vou parar porque é indigesta essa conversa. Então vamos trabalhar uma questão mais positiva, então. Porque o comum também tem um lado assim interessante e também que dá esperança assim do ponto de vista dos processos de transformação social positiva, que eu sei que, pelo que eu aprendi sobre o trabalho de todos vocês estão engajados, todos vocês. Então tem uma literatura que faz a crítica dessa literatura, desse paradigma da tragédia do comum, e que discute a questão da governança do comum e traz, um debate que está sendo feito dos anos 80 até o presente, sobre as alternativas políticas e sobre diferentes formas de gestão, que, de novo, não são do Estado, não são econômicas do ponto de vista de uma economia de mercado.
E aí, nesse contexto mesmo, a gente tem um grupo de pesquisadores trabalhando nessa questão, né? Quais são as alternativas organizacionais para os movimentos de justiça socioambiental? E daí a questão da justiça econômica está conectada com a justiça ambiental, né? E outras formas de justiça social conectam o ambiente, economia e sociedade. E daí a gente chega no Brasil. No Brasil, começou a se formar no final dos anos 2000, conectada ao movimento de justiça social e socioeconômica global, do movimento contra a globalização corporativa internacional, que começou a se formar internacionalmente, influenciada pelos zapatistas, né, ali no final dos anos 90, e que depois tem a Batalha de Seattle, os grupos se organiza um movimento social internacional, né? Isso vai repercutir no Brasil numa discussão sobre qual é o papel que a gente tem, ou qual é o papel que a gente cria para nós mesmos enquanto país, enquanto produtores de tecnologia, e desenvolver uma perspectiva de soberania tecnológica. Como é que o Brasil, nesse contexto do capital globalizado, capital informático globalizado, como é que a gente cria condições para criar software no Brasil para nós mesmos, para dar conta das nossas necessidades de infraestruturas sociotécnicas, né? E não importar software da Microsoft, é uma questão fundamental nesse contexto, né? E aí, embalado pelo Fórum Social Mundial, que se organiza aí em oposição ao Fórum Econômico de Davos, né, onde se reúne a elite da economia global e todas as corporações, e depois com a eleição do Lula, né, isso começa a se organizar em torno desse movimento. E eu entrei nessa discussão sobre o comum como estudante de graduação e depois de mestrado estudando esse movimento. Esse movimento foi um movimento que eu estudei e que me trouxe para a questão do comum. Então, o Lula virou uma figura nesse contexto, uma figura que foi apropriada pelo movimento do software livre de forma ideológica, de forma política, até de certa forma instrumental, né? Em que foram avançadas políticas tecnológicas no país relacionadas ao software livre dentro desse movimento, né? Que foram abertas durante o governo do PT, né? Então, existiam aí basicamente três grandes frentes assim, sociotécnicas que se organizaram nesse movimento no Brasil, que foi incrível, porque isso se virou, foi tão influente que as pessoas viam para o Fórum Internacional do Software Livre no Brasil, um período aí de 10 anos, para aprender com a experiência brasileira, que a nossa experiência era uma experiência assim, única, porque reunia o movimento cultural, dos pontos de cultura, do movimento de cultura digital com o Gilberto Gil, que estava avançando essa frente no governo federal. Tinha o movimento dos técnicos, né, das pessoas que estavam desenvolvendo software livre, que colocavam as questões de soberania tecnológica, e tinha um grupo que estava trabalhando em políticas públicas, que eram aí figuras dentro do governo, do PT, que estavam avançando dentro do governo federal políticas públicas para tecnologia, avanço da tecnologia com software livre. Tinha o Sérgio Amadeu, uma figura fundamental, que ele estava na época, ele era a pessoa-chave do ITI, né, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, que foi criado durante o governo Lula. Tinha o Mazzoni, que é uma figura assim, do PT do Sul, do Rio Grande do Sul, que também é uma figura fundamental, que ele era parte do CERPRO, que é uma figura importante do CERPRO, que é a organização, o órgão que cuida da questão de tecnologia de informação. Enfim, isso só para trazer um pouco dessa questão no Brasil. A questão do comum aparece com muita força no Brasil a partir do movimento software livre. Isso está conectado com o movimento social, governo e o movimento cultural, assim, da cultura digital, né? Isso é incrível, essa experiência. Então isso me influenciou muito assim, para pensar a questão do comum. Aí, na época, eu fiz esse trabalho e daí eu fui atrás de bolsas, né, para estudar, enfim, ir para outro lugar, assim, outro país, tentar fazer um sanduíche, tentar, enfim, descobrir. Eu já tinha eu fiz minha graduação e mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, né, porque eu defendi um trabalho sobre o movimento software livre. E daí comecei a ir atrás para fazer o doutorado em algum lugar, assim, fora do Brasil, enfim, para me expor a outras tradições de ciências sociais, estudos de ciências sociais. E daí
eu consegui uma bolsa da CAPES e fui fazer meu doutorado fora do Brasil. Daí eu fui parar, assim, uma coisa que é super, como se diz, é uma coisa que a gente não decide, né? A gente tenta várias universidades e a universidade que a gente acaba entrando, a gente acaba indo. Então eu mandei para várias universidades e tal, e acabei entrando na Universidade da Califórnia em Los Angeles, porque existiam pessoas que trabalhavam com software livre. E as pessoas, olha, a gente tem interesse na discussão sobre software livre no Brasil e tal. Daí eu acabei lá. E daí, na época, eu comecei a me interessar sobre uma coisa que estava acontecendo em espaços comunitários, que era uma discussão sobre como estender a discussão sobre o comum no software para o comum no hardware. No hardware mesmo, assim, na parte física da computação. E que era, na época, uma aposta super audaciosa e até meio, assim, muito idealista, né? Até um pouco assim, ingênuo, né? Do ponto de vista do estabelecimento comercial assim, da tecnologia da informação. Né? Como é que um grupo independente de desenvolvedores, assim, de pessoas que desenham hardware, vão criar uma comunidade para compartilhar assim, essas coisas? Isso é uma coisa que não fazia pouco sentido do ponto de vista industrial. E aí começou um movimento super interessante, que eu sei que tem muita conexão com vocês, com o trabalho na educação, que era de criar as chamadas metamáquinas, que eram as impressoras 3D, em que se podia, uma máquina, uma vez construída, podia reproduzir as peças para montar outras máquinas. Era a ideia de que a máquina se reproduziria, assim, tu poderia reproduzir uma boa parte da máquina usando a própria máquina, né? Então isso é uma aposta super legal, e que se formou uma comunidade de compartilhamento de hardware livre, em torno dessas máquinas, utilizando a mesma lógica do software livre. E qual era essa lógica, né? O que estava colocado aí para se criar um comum, para se criar uma comunidade em torno disso? Era a possibilidade de estudar a tecnologia, de fabricar esse hardware, de modificar esse hardware para qualquer fim, que é o fim assim, do contexto, né? O contexto nos demanda para modificar, e a redistribuir, a possibilidade de a gente pegar o hardware e redistribuir. Como é que isso faz sentido na discussão sobre o hardware? É que o hardware, quando a gente fala do hardware livre nesse projeto, o hardware, antes de ele se transformar em uma coisa física, ele é um arquivo de design. Ele é um arquivo dentro de um computador, de desenho industrial, em que a gente desenha os parâmetros do hardware que a gente quer. E uma vez que esse desenho está pronto, a gente manda isso para uma fábrica, e essa fábrica vai rodar esses arquivos e te dar o hardware, te entregar o hardware. E eu trouxe uns exemplos que eu vou mostrar para vocês. E isso começou a acontecer, animar uma economia muito interessante de produção desse hardware. E daí eu comecei a transformar isso num objeto do meu trabalho de doutorado, estudar essa comunidade. E daí, uma coisa que aconteceu, e é uma história que eu quero compartilhar com vocês, é que quando eu cheguei nos Estados Unidos para estudar isso, o meu orientador falou o seguinte: olha, voltar para o Brasil para estudar o Brasil seria importante, enfim, bastante importante para ti, mas antes de voltar seria importante que tu tivesse uma experiência num outro contexto, que não é um contexto que tu conheça, que seja um contexto que te traga um estranhamento profundo daquilo que tu conhece sobre o software livre no Brasil, porque senão tu vai acabar fazendo um trabalho que é uma extensão do trabalho que tu já fez e tu não vai te desafiar a pensar outras coisas. E daí eu estava sempre nessa função de ir atrás de recursos de pesquisa, né? E daí consegui um recurso para fazer um trabalho preliminar no Japão, olha só, fui parar no Japão, não sei como, mas fui parar no Japão. E daí acabei no Japão para estudar com as pessoas que trabalham com software livre no contexto japonês. E daí eu já tinha contatos da comunidade de software livre em função da minha experiência no Brasil, porque o Brasil trazia pessoas de todo o mundo para discutir software livre aqui. Eu começava com esses contatos internacionais e tal, e daí, tô indo para o Japão, conhece alguém e tal, daí essas redes são tão bem, assim, justas, né? O que sempre acontece de encontrar alguém que a gente pode nos hospedar, pode nos dar um apoio. Então eu entrei na rede dos desenvolvedores de software livre do Japão, comecei a ir nos espaços comunitários, e daí aconteceu o desastre de Fukushima. Eu não estava no Japão, eu cheguei alguns meses depois. E eu cheguei, o desastre aconteceu em março, 11 de março de 2011, e eu cheguei em agosto de 2011.
como vocês sabem, teve um terremoto, o terremoto gerou um tsunami, o tsunami atingiu uma usina nuclear na praia, né, de Fukushima, uma região do Japão. Esses reatores começaram a aquecer e explodir. Eles começaram a espalhar o material radioativo, e esse material radioativo foi espalhado pelo Japão e afetando várias regiões, enfim. É um desastre de uma escala absurda que continua a se desenrolar, né? Porque agora tem a questão da água que foi utilizada para apagar os reatores. Eles estão agora fazendo eles estão soltando essa água no Pacífico. Então, isso é uma coisa... O desastre, ele continua, né? Ele se desenrola porque é um desastre de longa escala. Então, assim, destruição socioeconômica, infraestrutural, é uma coisa muito, 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 muito triste. Aí, o que aconteceu? Eu estava lá participando desses espaços comunitários, que era um grupo de pessoas que se reunia em lugares, espaços, assim, que são autogestionados, são organizados pela comunidade, um grupo de pessoas paga o aluguel, faz vaquinhas para pagar o aluguel, etc. E o pessoal estava no contexto desses espaços comunitários se perguntando, olha, o que a gente pode fazer? Porque a gente tem um conhecimento técnico, a gente não tem nenhum físico aqui nuclear, mas a gente tem conhecimento técnico para tentar fazer alguma coisa a respeito, o que a gente pode fazer para ajudar. Então eles começaram a construir sensores de radiação, utilizando tecnologias livres, que são tecnologias usadas para educação. Plataformas assim que são utilizadas para educação. Uma plataforma chamada Arduino, que eu acho que vocês devem ter visto, muitos de vocês têm experiência, devem ter trabalhado, né? Na educação é super forte, né? Então pegaram um Arduino, começaram a modificar, pegaram um tubo que faz a mensuração das partículas radioativas, né? De alguns tipos delas, né? E conectaram o Arduino e começaram a fazer o cálculo do número de contagem de partículas radioativas que a gente está sendo exposto. Então aqui tem uma medida, por exemplo, que é o nível de absorção da radiação no corpo humano, né? Para poder, assim, de fato, espalhar esse dispositivo pelo Japão e tentar coletar dados que possam ser de interesse público para tentar mitigar o problema da radiação pelo país. Então eu comecei a mapear esse trabalho dessa tecnologia, dessas redes. Fizemos um trabalho super bonito também de anexar essas caixas aqui nos carros e dirigir pelo país todo, coletando dados que são georreferenciados, né? Para construir um mapa da radiação no país. E aí o que eles fizeram, de fato, esse mapa, né? Eles começaram a navegar por toda a malha, assim, de estradas, né, do país, com vários voluntários, que eles ofereciam oficinas, né, com crianças, com adultos, para ensinar a montagem desse dispositivo, né, de mensurar a radiação, utilizando aí tecnologias que eu vou passar para vocês darem uma olhada, tecnologias livres, de hardware livre. E uma vez coletados os dados para essa caixinha aqui, os dados são armazenados, tem um GPS aqui, né, que marca os dados, todos os pontos, assim, a mensuração, né, ela é já referenciada com o GPS. Então, quando tu pega e visualiza os dados, tu consegue georreferenciar os dados, né, saber qual é a intensidade dos níveis de radiação. E aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é justamente onde está Fukushima, né? A gente consegue ver um padrão da dispersão, né? Que, claro, ela é super caótica, não caótica, mas ela tem um padrão de acordo com as massas de ar, né, que estão se deslocando ali. Então, eu fiz esse trabalho, fiquei super interessado na questão do trabalho colaborativo, numa forma de pesquisa em que a gente se engaja com as tecnologias como uma forma de aprender através da prática sobre essas tecnologias, de educar a atenção da gente como pesquisador para trabalhar com essas tecnologias e também para criar uma forma de pesquisa que eu sei que vocês na educação têm muito a ensinar todas as outras ciências humanas, né? Que não é essa coisa assim afastada, né, do pesquisador que está afastado da comunidade com a qual ela trabalha, né? Então, eu comecei a trabalhar nessa perspectiva, assim, estar nos espaços comunitários e trabalhar com uma tecnologia que
que eu e os meus colegas, a gente consegue, e as minhas colegas conseguem avançar. Aí tá, daí é isso, eu vou parar daqui a pouco de falar, eu tô falando muito, eu quero escutar de vocês, mas assim, só mais 2 exemplos rapidamente. Um é sobre o que está acontecendo agora, tem um grupo de pesquisa que eu estou trabalhando, um grupo de colegas que trabalha com essas tecnologias também, que a gente está pesquisando a questão do comum, utilizando tecnologias livres para pesquisa socioambiental. A gente está tentando entender qual é o impacto, qual é a contribuição que essas tecnologias podem ter para o estudo socioambiental e também para o processo de organização política para avançar a agenda socioambiental. Então a gente tem essas duas de hardware ou de software? Olha, isso é o que a gente está tentando fazer, é abordar a questão das tecnologias livres de forma mais ampla para combinar dados, software e hardware. Não só limitar em uma das dimensões. E daí o que a gente está tentando fazer é uma meta-pesquisa colaborativa, porque a gente está envolvido no calor dessas coisas, né? E a gente sabe de todas as dificuldades que existem, porque a gente está tentando avançar isso também para fazer a pesquisa socioambiental. Daí eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Essas aqui são plaquinhas que a gente faz com os estudantes, eu fiz com os estudantes lá. Que isso aqui são arquivos de design que a gente desenha com software livre e depois a gente manda para uma fábrica e fabrica. E o objetivo desse exercício é de que a gente aprende essas tecnologias, as dinâmicas comunitárias no trabalho de design e produção dessa tecnologia por nós mesmos, para fins de oficinas, né, de oferecer oficinas. Então eu vou circular essas placas de circuito impresso para vocês darem uma olhada que a gente fabricou. O que elas são? Elas são nós de rede que basicamente esse aqui tem uns pininhos que comunicam com sensores. Esses sensores podem ser sensores ambientais de qualquer tipo, e uma vez coletada a informação do sensor, essa informação é enviada para uma base de dados que a gente pode usar esses dados depois. Tá? E daí eu vou mostrar para vocês aqui um que a gente fez, e a gente estava usando em Campinas agora, numa discussão com o pessoal lá, que tem uma caixinha que é um sensor de matéria particulada para estudos de poluição, tá? Isso aqui é uma coisa que é super importante, né, de mostrar para você, de falar, de esclarecer. Essas tecnologias elas estão baseadas em Arduino e várias outras tecnologias livres, e a gente consegue fabricar isso porque tem uma comunidade muito grande produzindo várias tecnologias que a gente usa. Então, a gente está nos ombros de várias colegas que estão avançando essas tecnologias. Isso não é uma coisa assim que é feita só por nós, é uma coisa que é feita por um grupo muito grande de pessoas que está espalhada pelo mundo, e a gente contribui também com aquilo que a gente está fazendo. Né? Então assim, ó, eu vou circular essas coisas para vocês verem, e aqui vocês vão ver na telinha a informação sobre umidade aqui na sala, a temperatura e a matéria particulada de diversos assim, espessuras, né? E daí vai estar coletando aqui, vocês vão ver os valores e tal. Os alunos conseguem fazer? Sim. A gente faz isso com alunos de graduação. E assim, é uma coisa que, dependendo do teu nível das coisas técnicas que tu está interessado em aprender, tu consegue desenvolver, não são coisas que são muito difíceis de aprender. Assim. Dá para começar, a gente tenta inverter a lógica da teoria e da prática. A gente pratica e depois vai atrás da teoria para começar a compreender as coisas como elas são. Que a gente aprende com vocês na educação como é que se faz. Daí eu vou deixar aqui com vocês, a gente vai circulando aí e vai conversando, tá? Aí tá. A Jane tá adorando, né, Jane? Ela trabalha com isso na escola. Sim. Vamos conversar, vamos trocar sobre isso. Mas eu quero terminar rapidinho porque eu quero ouvir de vocês. Então a gente tem esse projeto, o projeto tem 3 pilares. A gente está estudando uso e criação de tecnologias livres para pesquisa socioambiental. A gente está tentando entrar também na discussão sobre ciência aberta e o sentido dessa discussão no Brasil e em outros contextos. E a gente também trabalha numa perspectiva de pesquisação com as iniciativas socioambientais. Né? Isso aí não é só um fetiche da técnica, que a gente adora a questão técnica, mas a gente não está fazendo isso só porque a gente gosta da questão técnica, não é um fetiche da técnica, é uma questão de fato que a gente acha que essas tecnologias têm de fato uma função pedagógica, né, política, tecnopolítica que a gente quer contribuir.
Então, assim, para terminar a conversa, só mais um exemplo. Esse final de semana... Sim, o pessoal... Então, só mais um exemplo pra gente começar a tocar assim e escutar de vocês, que é o seguinte. No Brasil, o Brasil tem uma tradição muito longa disso. Tem muita gente muito boa, tem gente muito boa trabalhando nisso por décadas. E a gente aprende muito com essas pessoas, e continua aprendendo com essas pessoas, e é muito grato do seu trabalho que essas pessoas fazem. E existe um quilombo urbano em Campinas, que é um quilombo urbano que está trabalhando com isso desde 2003. Com essas tecnologias. Então eles têm uma tradição, uma experiência que é incrível, assim, que é trabalhando na perspectiva da cultura digital, desde o início dos debates da cultura digital no Brasil. Então, assim, quando a gente vai para esse espaço, a gente vai e é uma coisa incrível, assim, que a gente troca e aprende com o pessoal. Então, assim, eu fui para lá nesse final de semana. Eles têm um centro cultural que assim, de educação musical, trabalha com tecnologia digital e tal. E a gente tem eles têm uma coisa lá de fabricação de instrumentos. Eles fabricam fora instrumentos da África. Eles têm, assim, todo um trabalho de experimento com técnica, construindo instrumentos. Isso é uma coisa que a gente fazia também nos espaços comunitários, de construir instrumentos. Esse aqui é um instrumento produzido que é uma bateria aérea, assim como se tu tivesse uma bateria em que tu coloca pedaços de alumínio assim no corpo e daí tu toca assim como se tu estivesse batendo assim, sabe? E toca os sons da bateria. Assim. Então a gente gosta de ter a dimensão lúdica, é muito importante para vocês também é fundamental. Então a gente tem a coisa da música. Então o que a gente fez esse final de semana foi fazer uma discussão sobre saberes, territórios, infraestruturas comuns e fazer a discussão do software livre, do hardware livre, fazer a discussão de instrumentos de análise socioambiental, de pesquisa socioambiental, mas a gente levou um sintetizador para as pessoas produzirem sons, assim, para tocarem, né? Um instrumento mesmo, de fato, que foi feito por um colega da comunidade de hardware livre. E daí eu levei esses sintetizadores e a gente fez uma oficina que a gente montou. A gente começou a montar esses dispositivos e daí depois que a gente montou, a gente se reuniu num círculo assim de tambores e a gente começou a brincar com esse negócio aqui. E daí a gente ficou tocando e foi incrível, assim, porque as pessoas que participam, elas vêm de tudo que é assim, experiência, né? Tem colegas que são músicos, esse aqui é o TC Silva, que é um colega fundamental de articulação. Ele é uma pessoa que cuida do quilombo urbano, ele ajudou a montar uma rede de quilombos no Brasil, e é uma figura fundamental do software livre no Brasil. A minha colega Leila Du, que trabalha com laboratórios de música, composição musical. Com o software. Com software, sim. E aqui é o espaço da oficina, né? A gente tem um colega de uma comunidade Chavante, que é um colega que ele está fazendo um projeto de tecnologia digital com colegas da Unifesp, que é super importante. Ele estava lá com a gente fazendo essa discussão. Tem o Shane também, que é da comunidade hip hop em São Paulo, que também está super envolvido com esse debate, né, das tecnologias livres. Enfim, tinha bastante gente assim, de tudo que tem experiência, que tem interesse, né, nessa discussão. Então a gente fez isso no final de semana e foi incrível, assim, porque a gente aprende. Eu não consigo, eu ainda estou processando assim, tudo que a gente viveu nesse final de semana com o pessoal lá. E daí assim, eu vou parar de falar, porque eu estou falando demais, eu quero ouvir de vocês. E muito obrigado de novo por me convidar a demais. Não, palma nada. Tem pergunta agora, mas tem que dar palma. Olha os projetos. Vamos ver se eu consigo me defender agora. Acho que eu vou deixar eles perguntarem e depois eu faço as perguntas. Quem quer começar aí? Vai, Cris, vai, que tá aí quase. Tenho pensado muita coisa da atividade integral, que a gente vive. E isso me parece um plano que a gente não consegue fugir. É um plano desse
fatiamento da atividade, que a gente viva apenas alguma coisinha sem saber do resto. Existe um plano, que é um plano para mim de alienação. Então eu tenho pensado sempre nessa coisa da vivência da atividade integral. Mas assim, quando eu penso nisso, eu penso assim, planto um feijão, aí eu colho, debulho, faço, entendeu? É isso que eu penso na atividade integral desse sentido. Não, isso aqui rolou aqui, eu fico assim. Porque sempre porque também acho isso, a gente vem sendo apartado até de coisas muito mínimas, como é que eu ligo uma lâmpada, tudo bem, passa no circuito, mas assim, qual é a minha real compreensão desse processo, entendeu? Qual é a minha real compreensão disso? Então, primeiro, isso me chamou muita atenção, é que vocês pegam uma coisa que é absolutamente complexa, né, e vão trabalhar dentro, como você falou, não de uma coisa fetichizada, mas de uma atividade que tem um objeto claro, né? Eu quero... Factível. Isso, isso vira um instrumento, mas ao mesmo tempo eu vou trabalhar no domínio de toda essa ecologia, digamos assim, de saberes que me levam a completar minha atividade. Fiquei muito impressionada com isso, inclusive porque o meu conhecimento sobre isso aqui vamos deixar para lá, né? Melhor deixar para lá. Você não pensa que se o mundo acaba e sobra eu? Penso demais, ele falando, sabe o que eu lembrava? Eu lembrava de Cuba, porque essa coisa que eu lembrava de Cuba porque primeiro, me impressionou nos dois momentos, assim. Você pega um táxi em Cuba, o taxista é também o próprio mecânico, é também aquele que vai... fiquei numa casa em Cuba, os moradores da casa são aqueles que fazem as reformas, os concertos, entendeu? Então, existe uma coisa da atividade integral que a gente se vê muito apartado. Por outro lado, isso tem um limite, e aí me volta de novo para Cuba, porque aí você tinha momentos, o moço falava assim para mim, eu tenho lá bronquite, quando eu tenho, a gente fabrica o remédio aqui, mas a bombinha não fabrica, entendeu? E aí a bombinha tem que vir de um outro lugar. Então, fico pensando nessas questões do comum, até que ponto a gente pode formar uma comunidade que uma governança autônoma, digamos assim, dentro de um mundo que é dessa forma, né? Isso é uma coisa. Depois fui lá pesquisar o Arduino. O Arduino é um software, o que está dizendo aqui que funciona com Microsoft também, então funciona com todas as plataformas, inclusive as corporativas. O Dani usa muito, ele usava na escola muito. Não sei nem o que se trata, não sei. Essa é uma questão fundamental da questão de discutir isso. É o valor acessível. O diferencial do Arduino é a facilidade e o valor acessível. Sim. Mas já entra numa lógica de mercado. Tanto é que o da Microsoft custa muito mais caro. O Arduino da Microsoft custa muito mais caro. Não, essa é uma questão, vamos discutir isso, que é super importante. Coisas na minha cabeça. A gente faz, eu respondo, já te responder. Então, eu acho que... Você vai mostrar? Não, acho que a gente pode... Vou desligar para não ficar muito... Então, essa questão, eu acho que tu tocasse numa questão fundamental, que é essa questão da alienação pra gente, né? Que a gente está tentando criar essas condições para que a gente possa reparar as máquinas que a gente usa, que a gente possa compartilhar o conhecimento das máquinas que a gente acredita que possam ser úteis para o trabalho, enfim, político, e as coisas que a gente faz. Então, a tua questão da aprendizagem integral é uma discussão super presente, é uma coisa que a gente aprende na comunidade quilombola, essa que a gente passou no final de semana, que eles têm um núcleo, que eles chamam núcleo de aprendizagem continuada. Que assim, não é essa coisa do fatiamento, justamente isso que tu tens dito, é a questão que não são atividades isoladas, essa coisa de discutir tecnologia livre está integrada aí com todos os outros processos locais na comunidade, né? Se você vai utilizar um computador, a gente precisa entender como fazer reparo desses computadores, o que está rodando nesses computadores, quem é que tem acesso, como tem acesso. Todas essas questões são questões de fundo que se discute, né?
E Cuba eu lembro uma coisa fantástica, assim, que eu tinha um grupo, assim, de fora, assim, né, de pesquisadores não, desenvolvedores de software, assim, nos Estados Unidos, e eles tinham um grupo que viajava para Cuba. E o esforço do grupo, eu achei isso fantástico, era de ir para Cuba para aprender com os desenvolvedores de Cuba, ao invés de ir para Cuba com aquele projeto de, olha, vamos ensinar as pessoas em Cuba. E era um grupo de jovens, assim, desenvolvedores que, assim, da Califórnia, sabe, naquele núcleo, assim, onde que se globaliza e se impõe um tipo de tecnologia da informação no mundo inteiro, né? Então, assim, eles tinham essa sensibilidade de, olha, a gente vai para Cuba para tentar entender, para aprender com eles, ao invés de ir para lá com essa lógica, assim, de, vamos lá ensinar para as pessoas como é que se faz tecnologia da informação. Então, a coisa de Cuba, da bricolagem, de ter esse conhecimento, de poder reparar as coisas, foi incrível, né? É de um nível, assim... Nosso motorista lá era o melhor. Aqui a gente fala em aplicação. Você vai comprar uma peça para o carro, tem a aplicação, ele serve o carro tal. Lá não, a peça apareceu, você virar para editar. Sim. Porque eu vou dar um jeito. Dá um jeito de fazer funcionar. Ele tinha um carro super velho, mas tinha ar-condicionado, vidro elétrico. Claro, fazia tudo assim. Era inacreditável. E sim, a questão do limite do comum é uma coisa que está muito presente, né? E está muito presente porque existe uma discussão do processo de captura corporativa do comum que é constante. O software livre, assim, uma discussão que tem muito presente no software livre, é que o software livre começou com esses grupos pequenos, assim, comunitários, divulgando software e tal, e agora, depois de 30 anos desse processo histórico, a maior empresa de software livre no mundo é a Microsoft, que era a maior vilã e a maior inimigo do software livre mundial. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas que trabalhavam com o software livre começaram a desenvolver uma plataforma, que o nome é GitHub, né? O nome da plataforma, e a plataforma foi comprada pela Microsoft. Olha a ironia do processo. Então, assim, os limites do comum estão dados. Isso é uma discussão constante, que a gente, assim, vive essa contradição e vê que esse processo está bastante avançado de captura do comum. Aí, capitalismo come tudo, né? Come tudo, come software, pessoas. Não é só a música, né? A gente sempre fala com o funk, o próprio samba, né? A gente vê o software também. O software vai também para... Felipe, você, quando me é chamado para fala, né, que mandou, questão colaborativa na pesquisa com tecnologia, sobretudo, você trouxe a questão do comum, imediatamente me remeteu para a Microsoft, esses grandes, né? Que esse é o comum, a rigor, né? Para nós leigos usuários, sim, de que a gente precisa, vai não vai não chegar aos pés, como vocês estudam, da estrutura, que é um software, um hardware, etc. Sim. E aí, quando você me vem com a palavra software, hardware livre, me remete ao que a gente tem feito, quando está na linguagem, da decolonialidade. Então, assim, da gente trazer essas questões decoloniais até para ter o nosso próprio software, hardware. Em algum momento viajei na maionese, ou tem alguma coisa que vocês pensaram até para envolver Japão, envolver outros nesse sentido? Tem. Isso. Essa questão é fundamental. Não é para mim, assim, é para todo um grupo de pessoas pensando isso, que assim, a gente sente muito que a discussão técnica, ela é uma discussão colonizada e as necessidades que são colocadas, a forma de estudar a tecnologia, de pensar a tecnologia, de pensar o avanço da tecnologia, é muito colonial. Ele nos coloca num lugar que a gente não tem como ocupar, um lugar impossível para a gente, do ponto de vista assim, da nossa experiência histórica na América Latina. E a gente tem trabalhando contra essa perspectiva. Mesmo você falando que tem um monte de gente envolvida boa, hardcore mesmo, já que é para usar o mundo. Olha, esse final de semana a discussão era assim, eu vou te dar o resumo da obra, assim, era sobre o problema das plataformas, do Google, Facebook, todas essas plataformas, que impõem uma forma de comunicar que é linear,
que está controlada pelas plataformas, que envolve a coleta de dados das pessoas em grande escala. Então a dimensão decolonial já estava ali colocada. Depois teve a discussão sobre a questão da alienação, que é a questão assim, de como a gente usa essas tecnologias, apropria, expropria, recria e cria a possibilidade de criar essas tecnologias. Então, assim, tem um grupo, esse grupo, por exemplo, de Campinas, é um grupo mais hardcore mesmo, né? E a gente está nesse espaço de debate. Depois tem, claro, várias outras tendências de pessoas que fazem um elogio da discussão sobre a colaboração no contexto corporativo, que é a captura dos processos criativos e colaborativos de desenvolvimento de software que acontecem em várias empresas de TI. Né? Então, assim, tu vai daí ao desenvolvimento ágil, usa software livre em tudo que é empresa, e a lógica não tem nada a ver com o processo de discussão de vulnerabilidade, né? Muito pelo contrário, né? Então, assim, essas contradições estão dentro do movimento também, né? Tem muita gente, assim, que não tem essa perspectiva mais, digamos, da tecnopolítica, e tem muita gente que tem. E assim, para mim, vindo do Brasil, né, e pensando nessas coisas, eu sempre vejo que pra gente a discussão sobre a tecnologia, a soberania tecnológica no sul global é muito importante. Daí traz a questão da decolonialidade aí. Então é fundamental isso. Mas, assim, nos outros debates... Porque assim, você falando, a gente na nossa luta, né, a gente está going against the odds, porque sim, os caras com essa tecnologia, né, que pouco se faz, né, porque tem um software livre e aí uma linguagem, ela se complementa para ser ainda um pouco mais, melhor que seja, decolonial. Né? Sim. Tem um professor da Unifesp que falou para a gente numa formação de professores da PUC que ele estava colocando essa questão do software livre, hardware, e como as universidades deveriam adotar, não sei se você estava nesse conselho, deveriam adotar uma outra forma de se posicionar em relação a isso. Em vez de comprar, foi a pandemia. Você viu que falou aqui? Que foi ótimo. Eu esqueci o nome dele. Ele é ótimo. Eu esqueci o nome dele completamente, mas ele falou: a PUC, em vez de comprar do Microsoft, sei lá o quê, por que não pegou uma plataforma de software livre e incentivou, motivou? Mas é porque o sistema é tão perfeitamente ajustado para a massificação com a coisa. Eu tive a gente fala de linguagem, a gente fala muito da linguagem, mas estou pensando nessa linguagem, quer dizer, isso não é isso, né? É isso porque é o que tem. E aí, se tiver alguma coisa diferente, será capturada, né? Porque não é para ter enquanto massa, não é para ter, não é para funcionar com qualquer coisa, né? Tem uma série de restrições que tem tudo a ver com a política. Agora, pensando aqui, eu assista, né? Porque seremos todos iguais ou não seremos. Eu tenho um amigo, vou fazer só uma colocação, não sei se isso é esse projeto de hardware que você falou, mas você foi falando, eu fui pensando no projeto, ele tem um projeto tão bacana, ele recolhe restos de computador. Sim. Computador, agora tudo que tem, quem tiver computador velho, resto, só trazer para mim que eu entrego para ele, qualquer coisa. Ele recolhe tudo e aí ele dá cursos de formação em comunidades bem vulnerabilizadas, forma os meninos de uma forma para consertar computador e para aproveitar os equipamentos que não tem mais jeito e fazer outros, sei lá, nem como. E aí ele distribui para a escola, para a comunidade, vende por preço barato e tal. E já formou uma galera enorme. Ele fez. O pessoal fala. Lembra que eu fui num jantar em Caieiras para conhecer o pessoal de lá? O pessoal faz esse projeto lá em Caieiras. Já formaram vários. Isso tem a ver com esse hardware? Tem tudo a ver. Mas assim, essa é uma tradição, um trabalho que tem sido feito no Brasil há bastante tempo, assim, de até um grupo organizado que não existe mais, né? Mas um grupo, acho que bastante gente é de São Paulo, inclusive. Um grupo chamado Meta Reciclagem. Não sei se vocês conhecem, se já conheceram alguma coisa. Enfim, esse grupo ele se desmobilizou. Mas o que eles faziam era assim, eles faziam a coisa da reciclagem de computadores, montagem de computadores, mas eles trabalhavam o conceito da reciclagem mesmo, por isso que era meta-reciclagem. Não era só o trabalho da reciclagem, mas era pensar o processo de reciclagem.
sabe? Por que a gente está remontando esses computadores? O que a gente quer quando a gente está trocando essas peças, sabe? Por que é importante que a gente fique trocando essas peças e trocando, compartilhando, mas também estudando e também fazendo oficina para ensinar essas coisas. Então, assim, ensinar o conceito da reciclagem, né? Fazer uma educação popular junto com isso. Exatamente. E que está com certeza no projeto do teu colega, né? Então, assim, isso tem bastante no Brasil e é muito importante esse trabalho. E o grupo de meta-reciclagem fez isso no início dos anos 2000 e depois se desmobilizou. A gente tem que fazer isso, porque tem muito lixo eletrônico, a gente continua consumindo coisa sem necessidade. Tudo ele aproveita e ele faz o trabalho também de consertar computador, né? Felipe, uma colocação fundamental, um parecer como antropólogo. Sim. As redes sociais, a internet, sobretudo as redes sociais, as plataformas, né, Google, enfim, tudo isso aí que está no nosso dia a dia, elas assim, podem, segundo até o Pondé, tirar a soberania do Estado, né, e sobretudo em relação ao valor do capital. Porque elas podem ter as criptomoedas delas. E aí a Casa da Moeda vai para, como diz o Capu, o próprio Pondé vai para o saco. Com a colonização, se não tiver essa luta decolonial de software e hardware, você como antropólogo, estudioso da área dentro da tecnologia, acha que essa colonização, se for avassaladora, ela pode ainda mais influenciar essa perda de soberania do Estado? Ou a soberania ela tem que lutar contra as plataformas e os hardwares que são colonizadores? Isso é como antropólogo. Sim. É uma questão de fundo, assim, isso é complicado. Uma coisa que me vem, assim, a primeira reação que eu tenho veio de uma discussão sobre uma coisa que eu vou citar um sociólogo que era antropólogo, que não está dentro da corrente decolonial, mas, enfim, ele dizia, o Pierre Bourdieu, antes de morrer, ele dizia que a gente está numa situação tão complicada pelo Estado, de formato neoliberal, que a gente se coloca em uma posição não de oposição ao Estado, mas tem que defender o Estado. Sim. E eu acho que a gente, do ponto de vista das plataformas digitais, eu acho que a gente está vivendo esse momento, no sentido de que... De defesa do Estado? De defesa do Estado no sentido de que o Estado pode colocar uma espécie de freio à colonização das grandes plataformas que, de fato, ameaçam a soberania nacional e a possibilidade que a gente tem de influir nos processos de governança mais locais, né? Federal, estadual, local. Então, assim, e local depois, todo o caminho até chegar nas instituições que a gente trabalha, né? Porque, assim, a coisa vem descendo, assim, se distribuindo. Então, assim, essa é uma coisa que me parece, essa é a primeira coisa que me vem, né? Eu acho que a gente está nesse espaço, a gente precisa, não dá para ser ingênuo, assim, de fazer a luta contra o Estado que estava colocado anteriormente, que a gente está numa situação muito complicada e muito delicada, né? Dado o poder dessas grandes plataformas. E tem esse poder colonial acima do poder colonial que já era o poder colonial do Estado. Por todas as violências que o Estado tem feito. Não cede ao nosso poder como cidadão. Sim. Então é isso assim, que me vem. Assim. Depois da questão antropológica, eu acho que também é uma outra questão de fundo que eu não sei como desenvolver. Eu não tenho assim, nem é uma coisa assim que eu não tenho elaboração nisso, assim, mas eu vou pensar contigo essa questão que é assim. Me parece que uma coisa da captura das grandes plataformas é que além do mecanismo de desenhar uma interface que ela deixa a gente viciado, né? Que é uma coisa que está colocada nas pesquisas também, que a interface, ela é uma interface como se fosse aquelas de caça-níquel, né? Ela gera todo um processo químico, bioquímico que nos faz com que a gente retorne sempre em busca de algum estímulo, né? Isso é muito perverso, porque isso quando se coloca aí nas crianças... Eu entendo assim, você falando, a própria soberania individual. Individual. Agência, assim, é absurdo, sabe?
Eu resisti muito tempo a usar o celular, e a Fernanda sabe, né? Porque a gente tava pra se comunicar e eu ficava editando o celular. Eu falei, olha, vai demorar, porque eu não gosto de usar muito assim, né? E eu me vejo assim usando direto, assim. Eu é um inferno. Então, assim, tem essa questão das interfaces aditivas, mas é uma questão da captura que eu acho que é antropológica, que é fundamental, que a gente tem que discutir mais, é que as nossas relações estão lá dentro desses botões. E é isso que a gente não quer abrir mão, é isso que a gente não vai abrir mão. Ou não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão, é isso que nos faz humano, né? A gente precisa dessas relações. E as relações estão aqui e estão nos chamando a atenção, e a gente precisa da atenção, precisa dar o cuidado, a gente precisa manter essas relações, elas estão lá, elas estão nos chamando, sabe? E a coisa perversa disso é que a gente está usando essas plataformas que não são feitas para nós, não atendem aos nossos interesses e estão numa dimensão de extração, né? Então, assim, elas estão de fato monetizando as nossas relações. Isso é uma coisa muito profunda do ponto de vista antropológico também. Mas, assim, isso é uma coisa só para colocar e para a gente discutir, mas é mais ou menos por aí que eu acho que é coisa. O lixo tá ali, gente. Assim. Eu vou passar agora para a cestinha e eu vou jogar dentro. Vamos jogar. Quem consegue abrir mão das relações? Falando de relações, me chamou a atenção de novo o conceito do comum. Sim. Nas diversas relações, nos diversos níveis de relações que a gente tem vários comuns. Agora, falar de um único comum não seria uma imposição também maligna? Com certeza. Isso é uma por isso que, na verdade, a citação que você leu, de que comum que ele está falando, né? É um comum absolutamente individualizado e voltado para... Não, mas não é nem nesse processo, não é um comum individualizado. Você, nas suas diversas relações, eu como professor, funcionário de uma escola, o meu comum com os professores é uma coisa. Eu como pai, o meu comum com outros pais é outra coisa. Então esse comum ele existe dependendo das relações que nós temos, não? Sim, com certeza. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Isso está de volta conectado com a questão decolonial, que é um debate, que assim, o debate sobre o comum, ele vem de uma tradição inglesa, que é a questão do commons, que eu estou trazendo para vocês. E o pessoal que trabalha os comuns, nas perspectivas assim, em países do sul, outras formas de criação de relação e construção de comunidade, dizem que esse comum europeu ele se impõe na discussão sobre o comum como um único comum. E daí tem outras formas de conceber, propriedade, propriedade das relações, assim, da relação, da forma de se relacionar de uma forma positiva e da questão de gestão do território, dos bens, né, das coisas materiais. Então, assim, o comum ele não é o comum individualizado, singular, são os comuns que estão colocados aí. Tem diversos tipos de comum, né? Tem o comum da terra, tem o comum do software, tem o comum do hardware que está se tentando criar aí, tem uma proposta super ambiciosa, tem o comum de repente literário, tem o comum, enfim, tem vários comuns. E a gente esquece, né, porque a gente está nessa questão dos comuns, essas relações estão se tecendo aí, que elas estão, é uma questão muito mais complexa. Né? Então eu concordo contigo nesse sentido, eu acho que a questão é dos comuns, vou botar um S aí quando se fala do comum. Mas se a gente faz isso, a gente não foge da comunidade, que você acha, por exemplo, no Quilombo, que tem uma vivência que não é de comum por uma proximidade, porque sou pai, ou porque sou professor, ou porque estou lidando com software, mas porque pertenço a um grupo de pessoas que comunga a vida, entendeu? Na sua totalidade. Essa é uma questão importante também, porque daí existe uma espécie de a conexão lá do comum, a discussão do comum está ligada ao território. Sim. E daí a questão do território está ligada à subsistência, das redes que se tecem na subsistência. E também ligada a um processo de construção identitária que é muito forte. Então, assim, o comum lá, ele tem mais essa questão mais unitária, digamos assim, uma luta identitária que está em torno do comum, digamos, quilombola, por exemplo. É uma questão específica. Aí faz sentido falar em comum, eu acho. Então, assim, mas o comum é sempre, ele é múltiplo, né? São sempre os comuns, né?
quando eu trouxe essa questão do comum, eu estava no início até assim, trabalhando com assim, trazer um pouco desse conceito, do marco conceitual, que a literatura mostra diversas definições do mundo, sabe? Tem muita definição do mundo. E eu só toquei em duas aqui, ou três, né? Então, é uma coisa que a gente pode discutir mais também. Era só mais um comentário também, assim, puxando para a tecnologia que você comentou, né? Porque o professor Harari, né, ele fala muito sobre como a tecnologia hoje, como essas grandes, né, techs, elas, de certa forma, ditam o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. E aí, pensando no software livre, no hardware livre, como você comentou, assim, acho que fugir disso, eu não sei se a gente tem como, né? Se a gente for pensar nesse período da pandemia que a gente vivenciou, a gente teve que tomar medidas extremas, assim, urgentes, para que a gente pudesse voltar para a sala de aula, considerando o nosso espaço, né? E o que estava disponível eram as techs todas lá, e por conta delas, por meio delas, e a gente fez o que a gente podia fazer naquele momento. Mas, pensando até nos meus alunos da graduação, né, eles estão estudando muito agora sobre aquela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que no Brasil ela tem alguns atenuantes e que não se opõem, mas assim, elas vêm da europeia, né, que esconde as grandes techs e todo esse pessoal que domina isso, considerando a coisa do mercado, você falou e tal. Então, assim, aí puxando o gancho com o Harari, ele fala muito que assim, o Estado, ele se omite porque ele não quer entrar nessa seara, né? Ele não quer se envolver em legislação e como que ele vai atuar nisso, porque ele se beneficia, de certa forma, por exemplo, com fake news. Ele se beneficia, por exemplo, com aquilo que as pessoas que estão nesse mercado, que são são os grandes chefes, o que eles podem dar para esse Estado e de monopólio mesmo, né? A gente viu nos Estados Unidos, nas eleições e tudo mais, e aqui também. Então, talvez, assim, eu estava pensando nessa questão do comum que você estava falando, de, sei lá, a gente buscar por legislação, por regulamentação, de modo que essas big techs elas possam de alguma maneira fazer algo, porque assim, Google, o que você tem fora Google? Então assim, você armazena todas as suas coisas lá, então assim, Microsoft, né? Então você vê, por exemplo, o Brasil aí nesse momento tentando jogar ali no meio de campo com o que os Estados Unidos têm para oferecer, mas também a China. Claro. E aí você tem que ficar lidando com essas coisas. Então, assim, são muitas camadas aí para a gente perceber como encontrar assim, esse comum, né? Então, se a gente for pensar assim, sei lá, então, meu grupo de alunos, eles tiveram acesso a todo aquele conteúdo no meio da pandemia, porque a gente teve lá o Microsoft Teams, a gente teve determinada ferramenta, mas alguns não tinham esse dispositivo. Então estava disponível para ir lá, mas ele não tinha isso. Então, esse jogo, né, a gente está, assim, como você falou, lutando contra, né? Eu acho que tem um comentário que eu queria fazer, eu acho que faz todo sentido isso. Parece que existe uma coisa que é extremamente perigosa, e a gente aprendeu com isso nos últimos anos aqui no Brasil. É uma aliança perversa entre um Estado, que é um Estado baseado na violência, né, simbólica, física, que se articula com um Estado vigilantista, que não é o Estado como coisa pública, mas é o Estado informacional, né? Transnacional, global, que garante o monitoramento, a coleta de dados e também garante o acesso a essas pessoas através das redes fake news, como tu tens dito, como tu disseste. Então, acho que essa articulação é uma articulação extremamente perversa. A gente aprendeu com isso nos últimos anos. A gente aprendeu e foi... Isso é comum absurdo. E é uma tridente? Vamos lá, Vai começar a bateria da rua.
Incrível. Bom, eu com meus vícios de relações internacionais ouvindo essas coisas, para mim tudo que eu li sobre os desafios do comum, que parece que a gente assim, é um desafio regulatório. E aí ouvindo os colegas falando sobre essa relação desse tipo de solução que no geral é pensada de maneira comunitária, localizada, e pensar a difusão, a multiplicação de soluções como essa, como uma universidade, esse tipo de tecnologia, acho que uma das tensões que se aponta é como pensar esse tipo de proposta dentro de um ambiente regulatório, que é o Estado, e que é esse também o Estado que participou dessa transformação do próprio capitalismo pelo próprio Estado neoliberal, dominado pelo... Porque tem muito essa coisa, o neoliberalismo como uma saída do Estado, e acho que a esquerda aposta muito nisso, na volta do Estado, como se diz. Mas o Estado, ele se tornou aquele que realizou essas transformações e oferece um ambiente regulatório para que essas corporações internacionais possam estar. Então, se a Microsoft está na PUC, é porque tem um ambiente regulatório propiciado pelo Estado. Então, eu participei, eu fui, como é que chama? Quando a gente é chamado para ser em julgamento na justiça. Testemunha. Eu fui júri, a PUC, me convocou e mandou meu nome. Puta merda, ainda tenho que trabalhar. Ainda bem. Mas, brincadeira à parte, para mim foi interessante, eu pesquiso o sistema de justiça, a polícia, então eu estava até realmente curiosa de participar. E o réu estava pelo Microsoft Teams. E aí você pensar assim, que a justiça, o réu estava em Pernambuco participando, e isso está sendo super disseminado. E aí eu vi o promotor estava com dificuldade do negócio, eu expert em Microsoft Teams, porque o professor da sabe tudo. E aí eu vi que o Microsoft é um ambiente que a justiça se comunica, troca documentos, informação, tudo mais. E aí você vê, onde esse Estado, assim, que a gente busca, que pode oferecer essas soluções, ou que ofereça ferramentas regulatórias nesse ambiente. Não é nem uma pergunta, mas questões que acho que certamente são uma atenção, Eu acho que a questão do Estado, do seu formato de configuração federal, é uma configuração da tensão entre a coisa pública e o privado. O privado como gestor, mas como uma forma lógica de organização da coisa pública, facilita o processo de privatização, captura corporativa, tudo que a gente sabe que vem. Mas aí, eu acho que uma questão legal que a gente discutir a relação do comum nesse canal de questão regulatória é entre o público e o comum. O comum não é o público, o comum não é o privado. A questão aí que se coloca como esses processos de regulamentação pela vista tal, podem animar um comum, facilitar um comum, proteger um comum. E aí é uma questão super interessante. Se a gente voltar para o caso brasileiro, quando o movimento de software livre estava a todo vapor no Brasil, a gente tinha centenas de leis pela adoção do software livre na administração. Centenas. Em todos os níveis. Municipal, estatal, federal. E assim, eram leis assim, que não tinham empresas, Não era uma lei que podia ser acompanhar e de fato ter. Porque era assim, era uma lei sobre o uso preferencial do software livre, administração pública. Preferencial. Enfim, se tiver uma Microsoft aqui, ele veio que também tinha uma questão na época, que era uma questão de capacidade, que a gente estava que era assim. A gente não tinha muita gente assim para de fato estar dando suporte, estar escrevendo software que a gente precisava para dar conta de toda essa demanda. O Estado, Aí vinha o Microsoft com um exército de desenvolvedores, recursos infinitos, digamos assim, e enfim, capturava todos esses recursos do Estado, levava os recursos todo, tirava das nossas mãos. Então, assim,
acho que tu coloca assim, bem, assim, tem um público privado, e aí o que a gente tem que trabalhar com o público regulatório seria um pouco mais, talvez, a questão do público. Você consegue ouvir? Claro. Você estava bem animado. Não, eu gostaria que você, não seria bem uma pergunta, mas que você comentasse um pouco mais a respeito dessa questão do movimento software livre como posicionamento político. Sim. Né? Porque, na realidade, é uma forma de questionar a serviço de quem está a tecnologia. Né? E eu gostaria que você comentasse um pouco, não era verdade, e depois eu faço a pergunta. Não, eu acho que essa dimensão política tem que falar que se apresenta de diversas formas. No Brasil a gente tem a questão ativista, a gente tem a questão cultural, a gente tem um posicionamento político que é técnico e, digamos assim, liberal, que é o desenvolvimento da técnica pelo avanço da técnica, que também não deixa de ser ativista político, mas não no sentido que a gente dá o ativismo político, mas é super política, né? Essa questão liberal, assim, a defesa da propriedade, não da propriedade privada, mas do desenvolvimento do software livre como uma expressão da genialidade individual, sim, e daquilo tudo que se obtém de benefício com base nessa expressão. E daí é uma influência super norte-americana sobre o software livre. Livre, no contexto norte-americano, não é o nosso livre. O nosso livro não é o livro liberal, não é o livro do free speech, né? Como se diz, liberdade de expressão. Não é o livro do movimento aquele Brasil livre, não é esse livro, não é o livro liberal, e não é o livro não liberal. Não é essa, é a liberdade de competição, liberdade de mercado, não é essa liberdade que está colocada aí, né? E é aquilo, eu acho que é essa direção que vai atuar a política se manifesta de outras formas aí, a questão da alienação, a questão da autonomia de produzir, de ensinar, de trocar. Eu acho que é essa outra liberdade aí, uma liberdade que está colocada até de forma antiliberal, né? E sim, vai contra as questões de apropriação, uma questão mais fundamental de crítica do liberalismo, do nosso contexto. Então, acho que é assim que eu vejo um pouco no Brasil e vários países da América Latina também. Então vamos mudar um pouco de assunto. É que você está morando há muito tempo, você sabe? Já? Mais ou menos. Eu fui e voltei, e agora eu estou lá faz uns 3 anos. Ah, tá. Então é que assim, já tem uns 5 anos mais ou menos, que aqui no Brasil, principalmente mais focado em São Paulo, mas tem um movimento bastante interessante, fala mais alto, tem um movimento bastante interessante, questionável, mas bastante interessante, de um movimento escolar de iniciação à robótica e a questão da cultura maker. Sim, né? Então, sim. assim, de certa forma ainda é elitizado, mas pode ter a longo prazo uma forma de disseminar esse tipo de conhecimento de forma mais democrática, né? Daí eu queria te perguntar se você vem acompanhando isso, esse desenvolvimento das escolas no Brasil, nesse sentido dessas práticas. Sim, olha, eu preciso aprender contigo sobre a discussão do maker, né? Desses maker spaces, do espaço maker, né? Que é uma coisa assim que começa a aparecer muita força no espaço escolar, e fazem essa. A gente montou um modelo. Sim. Nossa social. E existe uma tensão muito forte entre chamados espaço hacker dos autônomos, assim, dos funcionários da técnica, e o maker, que tem uma trajetória que eu acompanhei, inclusive, que era assim, de comercialização dos espaços autônomos hackers. É uma coisa assim, despolitiza, comercializa e introduz um discurso muito forte da inovação, né? Que assim não está. E agora os kits, né? Os kits robóticos, que daí rola pra ajuda a desviar dinheiro, aquela coisa toda. Descaracteriza tudo, né? Robótica, não tem nem banheiro, mas tem
brinquedos robóticos. Sim. Características. Então, assim, eu tenho que aprender contigo essa coisa do maker aqui que tá acontecendo, mas eu sei que tem os espaços oferecidos de São Paulo que super rica, né? Tem uma colega, Diana Gil, que tá trabalhando com isso. E a gente podia até trocar as referências depois, mas eu queria aprender mais sobre essa experiência aqui. Porque quando a gente traz pra cá também, a gente faz acontecer outras coisas, né? O maker não é tão maker assim. Pode virar outra coisa. Pode ser bem interessante. Aí pode ser bem boba também. Pode ser bem boba, pode ser bem. Várias coisas assim, já que vamos reproduzir, é tipo uma atividade de, vamos separar sílabas, só que com uma atividade, sim, vamos fazer essa borboletinha aqui, voar no, sei lá, fazendo tal técnica. Escala, Sem menor, sem ter porquê, apenas vamos reproduzir essa coisinha aqui que é possível fazer com isso. Então, aí sim tem a fetichização. Você mexeu tanto que quebrou. Sou eu vou dar um jeito. Eu mexo demais. Esse colar é uma droga porque eu fico mexendo. Não é droga, não. Não, mas depois eu acho que você... Depois o maker vem e faz o maker aqui. Você viu esse também. Você também. Então agora resolve, tá, maker? Agora maker. Essa vaca. Não, mas eu queria fazer uma fala também sobre isso, porque eu acho que uma das coisas eu acho muito bacana da discussão da questão da tecnologia, só que eu queria que a gente também falasse um pouco mais do próprio conceito de comum, porque comum, liberdade, quando a gente volta para a nossa base, que é uma base filosófica para comum, que vem lá no Spinoza, da ideia de que nós somos todos parte de um todo, cada um com a sua individualidade, com a sua característica, a gente, no final das contas, a gente forma parte de um todo comum. Então, tem um conceito que ele usa que é de noção comum, que é diferente do comum. O que ele vai dizer? E é isso que eu queria que vocês ficaram falando, tem os comuns e tal. E para nós, eu acho que tem uma coisa que é o comum. O comum que é o que faz com que a gente seja parte de uma totalidade. O Spinoza tem esse conceito do todo, da totalidade, ou de Deus, que é composto de modos. E os modos têm cada um uma forma de existência. Exatamente. Ele vai dizer assim, que a gente nunca vai ter a condição da totalidade. Portanto, a gente nunca vai ter a total liberdade. Mas a gente consegue, aí que eu acho que é o truque importante do que ele diz. A gente consegue, quando a gente trabalha para construir com o outro uma potência maior, a gente consegue construir um comum. Então ele vai dizer assim, quanto mais as pessoas se aproximam e buscam uma nas outras aquilo que elas podem construir, que é útil para elas e para o outro, mais elas vão criando sua potência de existir. Então se a gente se aproxima do outro e com a nossa condição de incompletude, o outro com a condição de completude, e a gente vai unir as nossas incompletudes, a gente aumenta a nossa completude. E quanto mais a gente consegue estabelecer laços e potencializar os diálogos, mais a gente tem chance de criar essas noções comuns. Então, eu acho que, e aí ele vai dizer, quanto mais você constrói o seu comum, mais forte você é, mais potência de existir você tem e mais liberdade de ser você tem também. Eu sei que isso é absolutamente abstrato, mas eu acho que tem total relação com essa... Eu não estou falando mais da tecnologia, eu estou falando do processo de pesquisa que vocês estão fazendo. Quando vocês vão para o quilombo e junto com eles vão construindo a forma como a tecnologia vai servir as demandas, vocês
construir um comum, ou para construir uma noção comum que se aproxima do comum que nunca vamos ter na ciência. Isso, para mim, me dá uma felicidade imensa, porque eu não tenho a pretensão nem a tristeza de que a gente vai solucionar os problemas. Eu tenho a clareza que a gente vai ter sempre diferenças e muita desgraça, mas eu tenho uma alegria muito grande na construção das noções comuns, porque eu sei da minha incapacidade, da capacidade, inclusive no tempo, de que a gente construiu comum. Porque eu não sei o que vai ser o futuro e não tenho toda a condição de passar. E aí entra a territorialidade que se falou. É nesse tempo e espaço aqui que a gente está construindo essa discussão sobre comum. Cada um colocando o que sabe, o que pensa, e formando algo que a gente está construindo junto aqui. Mas eu acho que essa coisa, ela tem potência e ela faz com que a gente saia daqui com mais poder de existência. Tanto porque a gente aprendeu coisas com você com a gente, e a gente trocou uma série de coisas nas diferenças, não nas semelhanças, mas nas diferenças. Porque a gente não está usando as diferenças para se opor, mas a gente está usando as diferenças para compor. Então, eu acho que a noção comum tem a ver com isso. Eu acho que dá liberdade, e por isso que eu acho interessante. O software é livre, hardware é livre, mas é livre porque criou um número de pessoas que, em conjunto, se fortaleceram pela experiência daquele aparato. No nosso caso é saber, modo de agir, sei lá o quê, como outro lugar. O seu é pelo aparato tecnológico, não sei o que você acha disso. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Faz a gente pensar que a gente não precisa ficar discutindo tecnologia ou detalhes da tecnologia nesses espaços, porque isso não aliena as pessoas. Cria essa sensação de que as pessoas não podem participar dessa parte. Eu preciso saber isso, e aquilo outro, para eu poder entrar nessa parte. A questão não é que você não possa, essa questão é uma forma muito diversa de pensar, porque já acaba tirando as pessoas da construção comum. E essa potência que se potencializa dentro da construção comum. Eu não confessar da completa ignorância sobre Spinoza, mas eu sei que tem um conceito que eu sou curioso de estudar eu não sei se em Spinoza a construção de conato. É isso mesmo que eu falei da potência de existir. É o conato. A gente trabalha fundamentalmente com a construção. Então, essa coisa que estava explicando pra gente, o que a gente sentia no espaço nos workshops que a gente faz, que a gente faz, na Casa Italiana, no espaço da comunidade sofrida, fazer comunidade no Japão, essa força que é o conato. A gente se realiza nessa construção coletiva porque a gente, não sei, é uma coisa assim, a gente fica feliz ou se realiza nessa coisa dessa construção coletiva. Acho que isso que é bonito, é uma coisa que me motivava de vir aqui também tocar e vocês, porque isso é uma coisa que a gente precisa criar esses espaços comuns em que o comum se potencializa, né? Que daí não é o espaço da troca comercial, não é o espaço das discussões das liberações políticas, mas é o espaço da construção. E daí não precisa nem entrar em microcontrolador, Arduino, essas coisas mais técnicas, porque tem uma coisa muito mais fundamental que está nos ligando nessa discussão da política. Que é essa energia, que essa potência. Eu fico pensando muito nisso, porque quando a gente estava lá no auge do bolsonarismo, uma coisa que eu mais adorava era ir na Paulista fazer protesto. Por quê? Porque a gente ia conseguir derrubar o Bolsonaro? Não, mas porque quando a gente estava ali, a gente, nós, com todas as diferenças que a gente tinha, mas era uma energia que potencializava a gente para continuar. Claro. Como diz o Spinoza, é a potência da resistência, né? Você ter condições de se manter em vida.
É a pulsão da morte ou a potencialização da vida. A gente tem a escolha, né? Exatamente. Ou a gente vai, enfim, derrubar a Amazônia, Exato. liberar até morrer. Por isso eu acho que a sua pesquisa voltada para o comum podia ser com qualquer coisa. Não precisava ser com tecnologia. Sim. A tecnologia é meio. O comum não se dá por conta da tecnologia. O comum se dá por conta da forma como vocês concebem a relação com as pessoas com quem vocês estão se relacionando. Sim. E essa é uma lição fundamental para essa comunidade quilombola, porque quando a gente chega lá, e a gente tem uma coisa mais técnica que a gente faz, cria o hardware, escreve o software, e na comunidade o pessoal também faz isso. Mas primeira coisa, assim, a gente ficar o dia inteiro conversando, daí fazer comida junto, e aí depois que a gente vai tocar em alguma coisa técnica, depois que a gente vai fazer oficina no final de todas essas atividades. A gente não começa discutindo a questão técnica de forma alguma, e nem pode, né? E primeiro é a relação, aquilo que se constrói junto, e depois que a gente vai conseguir um detalhe técnico. Primeiro é o real, a coisa que realmente importa, né? E depois, então são aprendizados, né? A gente vai... Mas essa coisa é muito importante, eu acho que faz todo sentido. Resume bastante essa coisa, né, que a gente está... E que eu acho que é o centro, agora eu vou fazer puxar a sardinha do meu curso, né? Porque o meu curso é sobre a pesquisa engajada, que é o que você faz. Porque o que você faz é chegar nessa comunidade, não para dizer para o outro que faz. Esse evento que eu tive lá em Londres, pela Notre Dame, tinha muito isso, das pessoas terem essas brilhantes ideias e irem lá na comunidade ensinar. Tem que ir para aprender. Não tem a menor condição de olhar para o outro como alguém que sabe e ir lá para compartilhar. Então eu acho que o conceito de comum é muito central na pesquisa engajada, porque não é o que a gente está propondo, né? Porque não é uma pesquisa que você vai lá para levar ao coitado algo. Isso eu acho que precisa ficar muito claro. Acho que estou falando para você, mas estou falando mais para a gente, porque a gente ainda tem essa coisa do capítulo 2 do Paulo Freire, da pedagogia da comunidade, a gente se sentir como alguém que está fazendo bondade com o outro, que é um coitado. Não dá, né? O outro não é coitado, o outro é alguém que está vivendo uma situação e que tem seu saber, muitas vezes com muito mais potência do que a gente, porque só eles sabem a dureza que é viver nas condições que eles vivem. Se a gente estivesse lá, será que a gente teria condições de sobrevivência? Eu sempre pergunto isso. Então a gente está indo ensinar o quê? Uma pessoa que tem essa força de ter sobrevivido por tanto tempo. Veja na pandemia o que fizeram aí em várias comunidades. E a gente se viu ali isolado, cada um no seu apartamentinho, através do Zoom, né? No Zoom só. E lá nas comunidades os caras se virando. E criando lá o prefeito da rua, sei lá como é que eles criaram lá, que é um comprometimento com o outro, que eu acho que também tem a ver com o comum. O comum tem a ver com comprometimento, tem a ver com responsabilidade, com estar lá para dar uma resposta coletiva. Isso eu acho que é filosófico, mas é concreto também. Eu acho que essa coisa, eu tentei começar com a conversa sobre a etimologia do munus, porque o munus traz essa noção da obrigatoriedade que a gente tem com o outro. Exatamente. Então, que é a questão do laço social do ponto de vista antropológico, mas que é alguma coisa que a gente experiencia na vida social o tempo todo, íntima também, enfim. O laço social, ele é gigante. Daí nem precisa falar de tecnologia, a gente está falando do laço social. Eu acho que a tecnologia foi muito bom para a gente ver isso numa coisa que é tão... Para nós é outro país. E eu vi assim o seu trabalho, não sei se você tem... O que você busca com esse comum é a questão ecológica, o meio é a tecnologia, mas o fundamento é o mesmo nosso, é o comum. A gente às vezes vai para a questão socioambiental, às vezes a gente vai para a questão social mesmo, ou o que quer que seja, mas a gente usa outras tecnologias ou outras metodologias, mas a gente comunga com você dessa necessidade do comum. Pensando aqui,
quando a gente faz um projeto, ou quando a gente pensa na educação, vou dizer, integral vou dizer, agora vou usar a supradisciplinar, digamos assim, né, como eu tenho pensado, quando você pensa em fazer alguma coisa, você vai na direção da construção integral dessa coisa e passa por tudo. Esse exemplo é maravilhoso, né, do que ele faz. Porque você pega todo isso, você pega e não tem uma... Como é que é, Paulo Freire? Ao contrário. Não, que ele fala do rigor metodológico, né? De uma coisa a gente não fica na superfície, né? Não vai falar, porque assim, quando a gente fala em projeto, fala em interdisciplinaridade, alguma coisa assim, via de regra a gente fica na superfície e não vai a fundo em nada. Então, aqui não tem uma economia de conhecimento ou uma superficialização de alguma coisa, não, é tudo. Eu vou saber como faz o design disso aqui, quer dizer, eu tenho um propósito, eu vou atrás do design, eu vou atrás de como fazer, tem um processo lá de soldagem, de fabricação e tudo mais, quer dizer, tudo isso é pensado, não tem economia zero. Quando eu estou pensando aí, quantos conhecimentos estão ligados aí de física, matemática, mas não estou nem nomeando, não estou nomeando essas coisas, entendeu? Nem é preciso disciplinarizar no sentido de nomear essas coisas, mas todos os conhecimentos estão articulados na produção de alguma coisa que resolve o meu problema. Pensar também, dentro dessa discussão, as contradições de todo esse processo, né? Você pensa essas cadeias todas, essas articulações todas, quem acaba sendo o maker, né? Quem é que tem o privilégio de ser maker? Quem é que está produzindo essas placas, sabe? Onde é que está vindo o material bruto que é utilizado nessas placas, né? Da onde está vindo, da onde está sendo importado, enfim, quais são as condições de produção que nós temos locais, quem faz, qual é a pegada ecológica, o efeito, a implicação do descarte dessas tecnologias. A gente não vai usar chumbo, então a gente vai usar um outro tipo de solda, mas a fumaça desse outro tipo de solda é muito mais tóxica do que a utilização do chumbo na soldagem. Então tem todas essas questões que são contradições que a gente está lidando nessa discussão sobre a autonomia tecnológica. Elas estão aí, a gente precisa lidar com elas todas. Eu queria até comentar sobre a questão do Fab Lab. Sim. Né? Que chega a ser uma certa contradição, porque ele é uma estrutura, né, que as pessoas podem ter acesso livre, mas tem alguns que não tem nem o instrutor, no caso, alguém que vai acompanhar ali, e é pouco difundido para as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas não sabem da existência do Fab Lab e, quando sabe, não tem o recurso necessário ali. Sim. Né? Não sabe manusear, não sabe o que se pode fazer, como fazer. Então, eu acho que o Fab Lab ele se encaixa um pouco nessa contradição, porque ele tem uma rede de informações mundial, né? Sim. Mas, enfim, era... Eu acho que esse exemplo é super importante, porque o Fab Lab ele tem uma crítica muito forte dentro da comunidade, assim, em alguns setores da comunidade, porque justamente ele é uma espécie de espaço maker, hacker, institucionalizado. Então, assim, ele não é criado de forma autônoma e daí ele acaba levando esse tipo de problema que tu tá relatando pra gente, né? Enfim, ele acaba sendo um espaço até muitas vezes estéril, assim, que ele não cria essa potência coletiva, né? E tinha tudo para criar, né? Devia ser. Tem a estrutura. A estrutura tá lá, e é uma coisa que a gente luta até para ter, assim, um teto, energia elétrica, algum maquinário, acesso à internet, enfim, a estrutura tá lá. Por que ter um espaço que não é gerativo, né? Um espaço que é, enfim, criador, né? Então tem essa coisa, assim, tem muito espaço estéreo, assim, dentro dessa coisa do Fab Lab. E a coisa colonial também, que é um projeto de MIT, né? Que vem aí, enfim. Mas eu vejo isso. Muito bem. E agradecer, né, gente? Foi muito bom. Escutarem, muito feliz pelo convite. Eu
vocês ligaram, quero continuar com o programa. Nós vamos. Coitadinho! Análogo à escravidão, né? Já tem Falando com conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Aqui a gente aproveita bastante os E os alunos aprenderam a explorar direitinho. só que é pior do que eu. Não, mas olha, fiquei encantada, eu tinha certeza que ia ser maravilhoso, mas olha, foi muito mais legal porque teve mais coisas. E acho que a gente tem muito mais coisa em comum do que eu tinha pensado que a gente tem. Esse banco chato de tecnologia. Então, não, mas eu acho que. Não. Convergências aí, então. inextriáveis pelo bolas. Então, a próxima vez que ele vier aqui, a ideia é a gente levar lá no Jaraguá e lá no Quilombo. Próxima vez eu fico bem quietinho, fico sem educação. Não. Você vai viver, você não faz a imersão aí? Não, vamos. Vamos lá com ele, você vai curtir. Vai ser muito legal. Muito obrigada mesmo. Valeu vocês. Gente, vou desligar então, hein? Ainda bem que esse é o meu aluno o que mais trabalha com tecnologia, mas ele fez uma cirurgia, não podia estar aqui hoje. Mas vai ser legal porque agora ele assistiu, vai ter um... E agradecimento especial a quem segurou, né, gente? Agora vai sair com esse braço que ninguém merece. Vai sair assim, até o momento. Tchau, mano.